Vamos pra cima com mais uma curiosidade neste vídeo. Obrigado por chegar até aqui. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Bora pra cima porque foguete não dá ré. Um lobisomem realmente aterrorizou a França nos anos 1700? A selvagem besta de Gévaudan assolou o interior da França entre 1764 e 1767 e matou cerca de 100 pessoas. A verdadeira natureza dos ataques e da própria criatura permanece um mistério. Jane Buller, uma pastora de 14 anos, estava cuidando do gado nos vales arborizados perto do rio Allier na região de Gévaudan, no centro-sul da França, um dia em junho de 1764. Seu corpo gravemente ferido foi descoberto mais tarde, vítima de um aparente ataque de lobo. Sua morte não parecia incomum na época. As crianças muitas vezes pastoreavam ovelhas ou gado sozinhas, e os lobos faziam parte dos perigos da vida rural. Mais fatalidades como a de Buller se seguiram com ferimentos graves, desmembramentos e até decapitações. O que quer que fosse esta criatura mortal, era muito mais feroz do que um lobo normal. Quando os sussurros de um lobisomem começaram a circular, a criatura mortal tornou-se conhecida como La Bête, a besta. Isso aterrorizaria Gévaudan por 3 anos, matando até 100 pessoas, embora algumas fontes afirmem que o total pode chegar a 300. Entre 1764 e 1767, mais de 100 lobos foram mortos em Gévaudan, mas os estudiosos ainda estão tentando determinar se algum deles foi o animal mortal responsável pelos ataques. Ataques selvagens. O histórico condado de Gévaudan, situado nas montanhas escarpadas do Maciço Central, abrange as regiões de Auvergne e Languedoc da França. É uma terra dramática e proibitiva de densas florestas e planaltos encharcados pela chuva. Gévaudan já foi próspero, mas as guerras do século XVI abalaram a economia rural. Muitos habitantes locais eram extremamente pobres e viviam pastoreando o gado. Após a morte de Buller e a meia dúzia de casos seguintes, jovens pastores se reuniram em grupos, mas a besta não foi detida por seus números. Os ataques selvagens continuaram, tirando a vida de principalmente mulheres e crianças. No outono de 1764, a notícia do terrível monstro se espalhou muito além de Gévaudan, para o resto da França. A fera tornou-se uma obsessão nacional graças ao editor do Courrier de Avignon, François Morenas. O fim da Guerra dos 7 Anos com a Grã-Bretanha em 1763 causou uma seca noticiosa para Morenas. Sucesso na divulgação de histórias sensacionalistas, Morenas imprimiu histórias da besta de Gévaudan para impulsionar as vendas do jornal e divulgar a criatura em todo o país. Esses ataques geraram pavor, que foi alimentado ainda mais pelas dramáticas reportagens dos correspondentes de Morenas. Um desses relatórios atribuiu uma rapidez surpreendente à besta. Outro disse que tinha olhar de demônio. Outros relataram que possuía a inteligência de um gladiador astuto, robusto e habilidoso. No final de 1764, a publicação de Morenas comparava a besta ao mítico leão da Nemeia e outros monstros terríveis. Além de relatos horríveis sobre a própria besta, os jornais também publicaram relatos de sobreviventes de seus encontros. Em janeiro de 1765, um grupo de pré-adolescentes manteve a criatura sob controle com varas. Em outro incidente em março, Jane Jouve lutou para proteger seus 3 filhos. Um deles, de 6 anos, morreu em decorrência dos ferimentos. Uma das mais famosas foi Marie-Jeanne Valette, a donzela de Gévaudan, que lutou contra a fera, ferindo-a no peito com uma baioneta. Na caçada. Para alguns, o desafio de pegar a besta representou um bom movimento de carreira e uma chance de redenção. Um capitão militar local, Jean-Baptiste Duhamel, recrutou milhares de habitantes locais para ajudá-lo a caçar a fera no outono de 1764. Com base em relatos da longa faixa preta em suas costas, Duhamel especulou que a fera não era um lobo, mas um gato grande. Este animal é um monstro cujo pai é um leão. Permanece em aberto o que a mãe é. Apesar de seus melhores esforços, Duhamel não conseguiu capturar o monstro. No início de 1765, a continuação do drama de Gévaudan atraiu a atenção do rei Luís XV. Ele recompensou o grupo de meninos que lutou contra a fera com bastões e deu ao seu líder uma educação gratuita. Em março, o rei enviou seus próprios caçadores para prender a besta. Um renomado caçador de lobos da Normandia, Jean-Charles Valmesle de Neval, foi nomeado para chefiar a missão, mas ele também não teve sucesso. Aturdido pela falta de progresso de seu nomeado, Luís XV enviou seu guarda-costas, o veterano soldado François Antoine.
Em 21 de setembro de 1765, os homens de Antoine mataram um grande lobo que acreditavam ser a besta. O corpo foi enviado para Paris e Antoine foi recompensado. 2 meses depois, no entanto, os ataques recomeçaram. Entre dezembro de 1765 e junho de 1767, até 30 mortes a mais foram relatadas. O medo perseguiu o Gévaudan mais uma vez, exceto que desta vez, os moradores estavam por conta própria. Constrangido com o fracasso, as autoridades prestaram pouca atenção e até mesmo os jornais perderam o interesse. Em 19 de junho de 1767, o caçador local, Jean Chastel, atirou e matou um grande animal. A partir de então, os ataques pararam. Testemunhas descreveram a criatura caída como um lobo, mas um estranho. Tinha uma cabeça monstruosa e uma pelagem vermelha, branca e cinza que os caçadores não tinham visto nos lobos antes. Monstros misteriosos. Nos séculos seguintes, diferentes explicações foram investigadas quanto à causa dessas mortes horríveis na região de Gévaudan. Um dos mais populares era de origem sobrenatural, o lobisomem. A ciência descartou isso, mas a lenda perdurou por muitos anos, talvez por causa do boato de que Chastel atirou na besta de Gévaudan com uma bala de prata. Teóricos recentes especularam que um serial killer poderia estar trabalhando em Gévaudan, que empregou algum tipo de animal para ajudá-los a matar suas vítimas. No entanto, a maioria dos especialistas acham que essa ideia é rebuscada demais. As respostas com maior apoio vêm do mundo animal. Outros sugeriram que a besta poderia ser uma criatura fugitiva que não era nativa da França, como uma hiena. O biólogo Karl-Heinz Taak argumentou recentemente que a besta era um leão macho juvenil fugitivo, cuja juba imatura pareceria estranha para os habitantes do interior da França. De acordo com Taak, o leão acabou morrendo após comer uma isca envenenada, que foi colocada em toda a região de Gévaudan. O historiador J. M. Smith propôs uma teoria menos exótica. A besta de Gévaudan era provavelmente vários lobos grandes. As lentes distorcidas da imprensa e a subsequente histeria nacional criaram a besta de Gévaudan e o entusiasmo que a acompanhou. Escrevendo mais de um século após o último ataque, Robert Louis Stevenson, futuro autor de A Ilha do Tesouro, estava viajando por Gévaudan e descreveu sua consternação com a forma como o mundo estava mudando. Esta era a terra da sempre memorável besta, o Napoleão Bonaparte de Lobos. Agora que a ferrovia estava chegando, talvez você não encontre uma aventura digna desse nome. O mundo moderno pode ter se infiltrado em Gévaudan, mas a verdadeira identidade da besta provavelmente nunca será resolvida para a satisfação de ninguém, emprestando um ar de mistério permanente a esta região selvagem do Maciço Central. Obrigado por assistir até o final deste vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajudará bastante. Até o próximo vídeo e fique com Deus!